Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 28 de novembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar de doenças que afetam o pulmão em adultos e crianças. Afinal, hoje é dia de Bom Dia Saúde. Para esclarecer diversas dúvidas, recebemos o médico pneumologista Rui Coelho Pereira. Doutor Rui, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra. E também a médica pediatra Gláucia Veiga Correia. Doutora Gláucia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço esse convite. E a partir de agora, você pode fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Doutor Rui, qual é a importância de ter um pulmão saudável? Olha, se formos pensar bem, desde o fio do cabelo até a ponta do dedo, do pé, tudo se alimenta com oxigênio. Quem leva esse alimento para o corpo é o pulmão. Então, se não tiver essa troca gasosa da entrada do oxigênio para dentro do organismo, nenhum outro órgão aguenta. Então, acho que o pulmão é um dos órgãos mais importantes do corpo, não desprezando os outros. E não só no corpo. Se pensarmos socialmente, o pulmão é o órgão do amor. Sim. Né? Não é o coração. Sim, sem dúvida. Porque na hora que você encontra aquela pessoa querida, pode até ter umas frequências cardíacas a mais. Um coração acelerado. Coração acelerado. Mas o que é isso perto de um suspiro apaixonado? É verdade. Suspiro quem faz é o pulmão, é o órgão do amor. Quando a gente fala de saúde, doutor Rui, a gente busca sempre a prevenção. E nós falamos muito aqui a respeito das consultas de rotina. Consultas de rotina também se aplicam à saúde do pulmão? Ou ainda existe muito aquela visão de que eu só vou procurar o pneumologista quando eu estou com tosse, quando eu estou com falta de ar, quando eu estou com desconforto? A medicina ideal é a preventiva. Todo mundo que, em qualquer setor, tem que fazer a medicina preventiva. E o pulmão não foge dessa regra. Tem que fazer a prevenção, tem que fazer a consulta na hora que não tem nada, que esta é a hora de se detectarem alguns problemas e a gente resolver antes que eles aconteçam. Algumas pessoas têm um conceito errado, eu não vou no médico porque ele vai achar alguma coisa. Sorte sua se ele achar. Porque quando ele não achar, é muito melhor fazer as coisas por amor do que pela dor. Sem dúvida nenhuma. Doutora Gláucia, nas crianças, quais são as doenças mais comuns que afetam o sistema respiratório, o pulmão? Olha, normalmente nas crianças o que a gente tem são os quadros virais. A criança pequena, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, ela é mais suscetível aos resfriados comuns, a alguns quadros de alergia. Você também tem uma maior incidência nesses primeiros 2 anos de vida. E a gente já sabe que muitas vezes aquela criança que por necessidade da dinâmica da família é colocada em creche muito cedo, ela é exposta a uma maior quantidade de vírus, aquele confinamento, e faz os quadros respiratórios que muitas vezes podem se complicar com uma broncopneumonia, mas que muitas vezes começa com um quadro viral. Essas crianças que são colocadas em creches mais cedo, elas, entre aspas, desenvolvem o sistema imunológico mais rápido? Então, o que ocorre é o seguinte, o sistema imunológico da criança ele está ainda em formação. Sim. Então, você tem que ter um bom senso de não ter aquele ambiente muito esterilizado, a gente chama isso até de teoria da sujeira, em que você não pode privar a criança do contato com os diferentes vírus e bactérias, mas você também tem que ter o outro cuidado lado de não expor a criança muito novinha a ambientes muito confinados, como shopping, igrejas, supermercado, que você sabe que vai ter um maior confinamento, né? Esses bebezinhos recém-nascidos que eu costumo ver muito em shopping, passeando com mãe, passeando com pai. Eu tenho uma filha de 6 anos e confesso para você, nós falamos, eu posso chamá-la de você, viu, gente? Nós falamos antes de entrar aqui no ar. Eu não fui com a minha filha em lugar nenhum antes que ela tivesse pelo menos todas as vacinas básicas completas.
E eu, quando vejo uma criança pequenininha, com 10, 15, 20 dias de vida nesses lugares cheios de gente, fechados, eu confesso para você que eu fico preocupada. É motivo de preocupação? Com certeza é motivo de preocupação. A gente, pelo que eu acabei de falar, a gente sabe que aquela tia que vai dar o beijo, aquela outra criança que vai para a escola e que está nesse ambiente fechado, é quem vai acabar transmitindo as diferentes patologias. Até muitas vezes você pode ter risco com uma tuberculose, porque é uma doença que ainda circula na nossa região. Infelizmente. Infelizmente, e a criança é suscetível. Então, é o bom senso. A teoria da higiene, ela foi um estudo muito interessante que teve há muitos anos atrás em São Paulo, em que eles pegaram e estudaram as crianças que moravam num bairro de classe média alta e a favela que ficava embaixo. Aí eles foram estudar as doenças que ocorriam. Eles perceberam que as crianças da favela, elas tinham menos doenças alérgicas e mais parasitoses, mais verme. Sim. E as crianças do apartamento, elas tinham menos vermes, mas muito mais doenças alérgicas respiratórias. Então, é o bom senso entre você... É preciso encontrar o meio termo. O meio termo, exatamente. 10, como você falou, o exemplo de um recém-nascido que nem tomou a vacina dos 2 meses. Sim. Exposta a todas as patologias que ele pode pegar ali naquele ambiente, é muito perigoso, né? Doutor Rui, doenças do pulmão que são geneticamente hereditárias, quais são as principais? Bom, existem algumas para adultos e algumas para criança, né? As de criança, a doutora Gláucia vai falar. Ela entende melhor do que eu. Mas para adulto, a gente tem que prestar muita atenção, não só para pulmão, mas para tudo, né? Olhe quem foram os seus pais, que você provavelmente saberá quem você será. Sim. Aí o câncer, assim, o seu pai teve câncer, sua mãe teve câncer, seu tio teve câncer, provavelmente você vai ser um indivíduo que tem grande probabilidade de ter câncer. Então vai lá e olha. Existem algumas doenças com as deficiências de algumas enzimas, deficiência de alfa-1 antitripsina, que é uma doença rara, mas pode acontecer. Tem as alergias, o adulto também, existe adulto alérgico, não é só criança. A asma tem uma conexão. Então, acho que essas são as doenças principais. O enfisema pulmonar, apesar de merecer uma atenção devido ao ambiente onde o indivíduo está, porque a gente sabe que a maioria dos enfisemas, eles são decorrentes do cigarro. Do cigarro. Mas tem muita gente que fuma e não tem enfisema. Agora, se seu pai fumou e teve enfisema, muito provavelmente, se você fumar, você vai ter enfisema também. Então, acho que o bom senso para tudo isso, até para cardiopatia, para diabetes. A família inteira morreu do coração, meu amigo, antes de 40 anos, vá para o cardiologista. Sem dúvida nenhuma. É um bom senso que a gente norteia. O fumo é o principal inimigo do pulmão? Olha, eu acho que se não fosse o cigarro, eu deveria ter escolhido outra especialidade, porque eu ia morrer de fome. Então, o cigarro é um problemaço, né? Graças a Deus nós estamos melhorando, mas se não tivesse o cigarro, provavelmente não teria o câncer de pulmão e provavelmente não teria quase a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Não teriam muitas infecções e não teríamos muitas crianças que adoecem por causa do cigarro dos pais, né? Crianças que adoecem por causa do cigarro dos pais. Por quê? Então, porque existe a condição de fumante passivo, né? Isso realmente ocorre, foi também até falando num outro trabalho, foi feito um estudo em que as crianças foram colocadas para dormir no quarto, a porta do quarto fechada, e os pais foram fumar na sala. Tá. Pela manhã, o trabalho dosou o nível de cotinine na urina dessas crianças e viram que realmente elas dormindo tinha. Quer dizer, então não tem como. Essa história que os pais falam muitas vezes, o meu marido fuma na janela, o meu marido não adianta, ele exala naquele ar que ele está pondo para fora os resíduos do cigarro e a criança vai sofrer dos mesmos males. Exatamente. Uma criança alérgica que convive com pais que fumam, pode ter uma complicação no seu quadro respiratório? Sim, é um dos maiores irritantes de mucosa respiratória é a fumaça de cigarro, né? Então, na criança alérgica, todo o ambiente, a higiene ambiental, ela é muito importante. Não é a solução do problema da alergia, mas a gente, grosseiramente falando, eu costumo dizer que 1/3 do problema
é o ambiente ao qual a criança é exposta. Então, não procede filho alérgico com pais fumantes, né? Isso é inconcebível. 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 O doutor Rui falou das doenças hereditárias mais comuns em adultos e em crianças. Então, em criança, uma das que a gente tem, tirando também as alérgicas, que a incidência é muito alta, o que a gente tem de hereditário é aquela fibrose cística. A fibrose cística é chamada também de doença do beijo. Ela é uma doença que você já consegue geneticamente perceber pelo teste do pezinho. Aquela triagem que o nenenzinho faz quando nasce. Uma das doenças triadas é a fibrose cística, que também você vai observar uma presença de um suor um pouquinho mais salgado, o acúmulo de secreção, doença pulmonar de repetição, baixo ganho de peso, muitas vezes tem uma diarreia crônica. E como ela é uma doença que tem um espectro clínico de apresentação amplo, muitas vezes você vai, quando não passa essa triagem do pezinho não era feita, não acontece, às vezes você vai perceber, fazer o diagnóstico com 3, 5, 6 anos. Isso acaba prejudicando a função do pulmão. Então, quanto antes, aquela criança que está sempre encatarrada, que não ganha peso, que você observa que tem um pouquinho de diarreia, que tem uma secreção importante, tem que procurar com certeza o pediatra e o pneumologista. Nesse caso, qual é o tratamento quando a doença a síndrome, a gente pode dizer assim, a doença é diagnosticada logo no começo? Então, essa doença, ela vai haver necessidade de você fazer a reposição de algumas enzimas, que são algumas enzimas pancreáticas, para com que ela consiga ganhar peso, nutrir, recuperar um pouquinho mais a parte nutricional e também fluidificar as secreções, né? Você tem que estar sempre não deixando acumular, então essa criança vai ter que fazer uso de medicação com inalação para soro, muitas vezes agora a reposição de algumas vacinas para prevenir as infecções respiratórias e doenças e medicamentos específicos para a função do pulmão. Muito se fala, e você me corrija se eu estiver errado, que é melhor a criança nascer de 7 meses do que de 8. É verdade? Não. Quanto mais tempo a criança puder ficar dentro da barriga, que é o ambiente adequado, dentro do útero, ela vai ter mais tempo para amadurecer esse pulmão. Então, a prematuridade, ela quanto mais ao termo a criança chegar, melhor. Até a gente classifica aquela criança que é acima de 35 semanas de idade gestacional, a gente chama de o pré-termo tardio. Ele vai ter menos problemas do que aquela criança que nasce antes dos 35 semanas. E aí vai levar em consideração, lógico, também o peso de nascimento. Mulheres que fazem cesárea e que não levam a gestação até as 40 semanas, optam pela gestação, pelo nascimento da criança ao fim das 38 semanas completas, entrando na 39ª. Elas estão interrompendo um amadurecimento pulmonar? Essa criança ela pode ter doenças pulmonares em virtude dessa decisão? Eu creio que entre 38 semanas e 40 semanas não, porque ela já é considerada a termo. Então, o pulmão está formado, mas cada criança, cada gestação é única. Então, muitas vezes, a gente só fica preocupado se essa criança está passando de 41 semanas, 42 semanas, aí a gente chama de pós-data. Vai ter alguns prejuízos por ela estar tanto tempo dentro e às vezes, muitas vezes, tem que induzir uma cesárea nessa criança. Agora, você marcar uma cesárea eletiva, porque é a data do horóscopo que a mãe vai querer que a criança nasça. Que ela nasça naquele signo. Aí não procede, né? Não tem um respaldo médico, vamos dizer assim, científico que justifique. Por que a criança que chega até a 42ª semana pode ter problemas? Porque aí é o que a gente chama de pós-data. Você já pode ter, muitas vezes, a criança tendo um sofrimento fetal dentro da cavidade uterina. Muitas vezes ela pode evacuar, a gente chama isso de mecônio. E aí os pulmões dela, que ao nascimento vai ser trocado o líquido pelo ar, você muitas vezes pode ter uma síndrome, chama de aspiração meconial. Exatamente. Então, aí já existe o risco do sofrimento fetal dentro da cavidade, dentro da barriguinha. Né? Doutor, o câncer de pulmão, o fumo é o principal causador do câncer de pulmão? Sem sombra de dúvidas. É muito difícil eu encontrar na minha clínica alguém que tenha câncer de pulmão e que não tenha fumado. Eu vou dizer assim tranquilamente, em estatística científica, 90% dos cânceres de pulmão são decorrentes do tabagismo.
10% são aqueles que são hereditários. Provavelmente o indivíduo já tem uma tendência para ter câncer ou então trabalha num ambiente que tenha substâncias cancerígenas e ele desenvolve câncer. Mas 90% das pessoas que têm câncer de pulmão são tabagistas ou foram tabagistas. Não podemos deixar de lembrar que não adianta querer parar de fumar agora e a partir de amanhã não tenha mais câncer de pulmão, né? O indivíduo fuma há 20 anos, ele inala 4.720 substâncias químicas por tragada. Meu Deus. Imagina um cigarro, quantas tragadas, né? Sim. O indivíduo fuma, deve dar pelo menos... Quantos cigarros por dia ele fuma, né? E aí ele acha que com um dia, amanhã não tenho mais câncer. São 20 anos colocando 47.200 substâncias químicas, talvez por dia, dentro do pulmão, então ele vai adoecer. O cigarro é uma praga não só para o câncer de pulmão, mas para as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Nós temos o enfisema pulmonar e a bronquite crônica também. Então o cigarro realmente é um mal que felizmente nós estamos controlando. Fumantes passivos podem ter câncer de pulmão? Adoecem igual adoecem as crianças que são filhos de pais fumantes, né? A pessoa que fuma, ela está fazendo com que a pessoa ao seu lado fume também. Então, a esposa, ou o marido, ou o colega de trabalho antigamente, eles vão adoecer não com a mesma intensidade que adoecem as pessoas que estão fumando. Vamos tentar dar um exemplo. Nós temos uma pessoa que trabalha numa oficina. Quando aquele escapamento está aberto, todos vão inalar aquela fumaça. Sim. Mas aquele mecânico que ousar colocar a boca no cano do escapamento, não temos dúvida que ele vai ter uma doencinha maior do que os outros que estão aspirando, né? Doutora Gláucia, natação é indicado para quem tem problema respiratório? Sim, qualquer exercício físico é indicado para quem tem problema respiratório. O que eu costumo dizer para as mães dos meus pacientes é que estimule a criança a prática da atividade física. A atividade física tem que ser lúdica. Então, primeira coisa, a criança tem que gostar. E, lógico, o que a criança gostar tem que estar dentro da dinâmica familiar, porque Claro. tem que levar, tem que trazer. A gente que é mãe, trabalha, Opa! sabe de toda essa dinâmica. Mas escolher uma atividade física. A condição para qualquer atividade física ser feita na criança que tem problema pulmonar é que ela esteja com o quadro pulmonar controlado. Porque muitas vezes a atividade física pode, que a gente fala, provocar crise de chiado. Pode sobrecarregar aquele A pulmão. função pulmonar. Parada, a criança não tem a falta de ar. Na hora que ela é submetida à atividade física, então tem que procurar o médico, ela está com a asma dela, com a bronquite dela controlada, ela deve fazer atividade física. Ou a natação é uma atividade física completa, porque ela tem todo o trabalho aeróbico, você trabalha com as capacidades pulmonares. O único cuidadinho que você tem que ter na natação é que muitas vezes você vai ter, a criança que tem o problema respiratório, ela não tem só o problema do pulmão, muitas vezes ela vai ter a rinite. Sim. E aí você vai ter algumas piscinas Com cloro. com cloro. Então a gente sabe que tu vai ter que pôr na balança o controle da rinite, por causa, se é o caso que essa criança tem a rinite desencadeada pelo cloro. Aí seria o único cuidado, mas como exercício respiratório é maravilhosa a natação. Por que crianças que são alérgicas ao longo da vida, à medida que vão ficando mais velhas, essas doenças vão ficando mais controláveis e muitas vezes até desaparecem? Então, é mais de um fator. Um dos fatores é o seguinte, a árvore respiratória da criança, ela é mais fina. Então, ela faz muito mais sintomas do quadro alérgico do que a criança mais velha, em que esse pulmão cresce, essa árvore respiratória cresce. Então, a criança já é alérgica, ela pega mais resfriado pela faixa etária, que é uma idade que pega mais resfriadinhos. No resfriado, ela incha mais essa via respiratória e esse inchaço faz com que, da mucosa do nariz, que você vê a secreção, da mucosa dentro do pulmão, e isso acaba acarretando o quê? Mais sintoma, mais tosse, mais secreção, mais falta de ar. Quando a criança vai ficando mais velha, ela vai pegando menos problema respiratório. A árvore parece que vai amadurecendo. Vai crescendo, a árvore amadurece, cresce, então ela tem mais espaço
para ventilar. Essa é uma questão. E a outra questão é a parte da imunologia, é a parte alérgica. A gente sabe que os dois extremos da vida, a pessoa é mais alérgica. É a criança e o idoso. Então, não tem jeito. A criança pequena, ela é mais alérgica, então ela é exposta à fumaça de cigarro, à poeira doméstica, a produtos pelo de cachorro, animais produtos de domésticos. limpeza com cheiro forte, a mãe limpa o banheiro com água sanitária, esquece, a criança vai lá e entra. Ela vai provavelmente ter uma crise de chiado, ela exacerbar. Então vai ficando, conforme mais velha, vai ficando menos alérgica e a árvore respiratória vai desenvolvendo. Então, naturalmente, os quadros de respiratórios amenizam. A gente costuma dizer que existe aquelas crianças que são, a gente chama de bebê chiador, que vai até os 2 aninhos, melhora. Algumas vão até os 6 anos, melhoram. E existe aí uma outra opção, uma outra possibilidade, muitas vezes, que é quando começa a ter alteração hormonal. Os hormônios também, eles acabam mexendo bastante com essa parte alérgica, muitas vezes para os 2 lados. Para o bem e para o mal. Tem aquela pessoa que estava muito controlada na gestação, ela... Tem um descambo. Ou ao contrário, tinha aquela asma grave, não controlada, na hora que ela engravida... Passa tudo. Passa tudo. O corpo humano é uma máquina perfeita, sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos espaço para as notícias que são destaque na nossa região. E já que hoje falamos sobre saúde, segue até sexta-feira aqui em Santos as atividades da semana de combate ao Aedes aegypti e doenças causadas pelo mosquito, promovidas pela Prefeitura da cidade. O programa passou pelo Porto de Santos. O cenário reproduz ambientes de uma casa e situações que podem se transformar em um problema de saúde. Restos de comida que atraem ratos, falta de manutenção em um jardim pode facilitar a vida dos caramujos. Pombos que fazem ninhos no ar-condicionado. E, é claro, plásticos, copos, garrafas que parecem só lixo. Mas estamos chegando no verão, as temperaturas ficam altas e costuma chover bastante. É tudo que o mosquito precisa para se reproduzir, acúmulo de água e calor. E antigamente, quando a gente falava de combate à dengue, se pensava logo em pneu, em vaso de planta. Mas hoje temos que ter um olhar muito mais atento. Uma tampinha como essa daqui, que é de um pote, ou até mesmo uma tampinha de garrafa PET como essa daqui, se acumular água, pode sim se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Pode sim se tornar um foco de dengue. 90% dos criadouros são encontrados em ambientes domésticos. Por isso, olhos sempre atentos são uma grande arma no combate ao mosquito. Mais agora ainda, né, no verão, né, a gente intensifica ainda mais, período mais quente, de mais chuvas, né? Nossa cidade é propícia, o clima é favorável para a reprodução do mosquito. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento, tem que ser mais rápido do que ele. Liseane é chefe do IEC, Grupo de Informação, Educação e Comunicação da Secretaria de Saúde de Santos. O cenário é a chamada Casa do Saber. Trata-se de um projeto que mostra como problemas podem ocorrer e, principalmente, como evitar. A apresentação do dia foi em uma empresa de armazenagem do Porto de Santos. A gente está vendo aqui, a gente está vendo uma simulação de uma casa normal que acontece na nossa cidade, né? Cada um de nós sabe mais ou menos o que tem dentro. Foi um bate-papo de mais ou menos meia hora. Quem participou garante que vai ficar mais atento. Que tipo de cuidado você já vai chegar na sua casa e já vai tomar para não ter mosquito da dengue? Primeiramente, vendo os vasos, plantas, né? Os ralos. Ficar de olho. Ficar de olho também, principalmente. É inadmissível que a gente esteja perdendo a guerra para um mosquito tão pequeno. Como disse a Luciane, a gente tem que ser mais rápido, mas não só mais rápido. Temos que ser mais conscientes. Na luta contra o Aedes aegypti, cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade. Lembrando que 6 municípios da região estão em alerta contra a dengue. Além de Santos, São Vicente, Itanhaém, Cubatão, Guarujá e Mongaguá. E técnicos da Defesa Civil e de uma empresa particular fazem agora pela manhã uma vistoria completa da estrutura do Hospital Vitória, especializado em tratamento oncológico. O prédio teve que ser desocupado por causa de rachaduras na estrutura. Quem tem as informações é a repórter Patrícia Nunes.
18 pacientes do Hospital Vitória, que fica no bairro Vila Belmiro, em Santos, estão sendo transferidos para o Hospital Ana Costa, que também fica em Santos. As transferências começaram por volta das 3 da tarde, após a constatação de problemas na estrutura do edifício durante inspeções de manutenção. A Defesa Civil de Santos diz que não foi notificada do problema estrutural no hospital, apenas sobre a inspeção que será realizada no local amanhã. Já o Hospital Ana Costa confirmou a transferência dos pacientes, mas não deu detalhes sobre eventuais impactos na unidade. De Santos, Patrícia Nunes, para Santa Cecília TV. Em nota, a administração do Hospital Vitória disse que o prédio foi esvaziado para, entre aspas, acelerar os reparos e evitar riscos. É bom que a administração do hospital também tranquilize a vizinhança, porque se há um esvaziamento de um prédio daquele tamanho, certamente quem mora naquela região está bastante preocupado. A admissão de novos pacientes está suspensa. E voltamos com os nossos convidados. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e recebemos o médico pneumologista Rui Coelho Pereira e a médica pediatra Gláucia Veiga Correia. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Aliás, eu quero agradecer o pessoal que está acompanhando a gente pela nossa fanpage. O doutor Bruno disse assim, esse programa só melhora. Muito obrigado, doutor Bruno. Vitor Vitório do Espírito Santo também está nos assistindo. E você, que também está nos acompanhando, dá tempo de interagir aqui com os nossos convidados. Doutor Rui, cigarro eletrônico, é bom? Tá na moda agora, né? A indústria do tabaco, ela não cansa de tentar manter os seus lucros, né? Então, o que aconteceu na nossa população de 30 anos para cá, caiu abruptamente a quantidade de fumantes. Nós tínhamos antigamente 30, 33, 37% da população fumante e hoje os nossos números estão abaixo de 12%. Então agora o novo investimento da indústria do tabaco é adquirir fábricas de cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico ele não é inofensivo como todo mundo poderia pensar que é, né? Para o indivíduo se manter fumando um cigarro eletrônico, ele tem que ter alguma droga lá dentro que vicie. Porque não tem a mínima graça você pegar uma fumaça de água, soprar e acabou, que prazer tem nisso, né? Um prazer meio estúpido. Daí para frente eles começaram a colocar nicotina dentro do cigarro eletrônico. A nicotina em 9 segundos depois de uma tragada do cigarro eletrônico, ela já se aloja no cérebro e ela alojada no cérebro vai fazer de você um viciado, porque a nicotina tem um poder de vício tão grande ou maior do que a cocaína. O cigarro eletrônico já está banido também do arsenal terapêutico, que às vezes as pessoas pensavam que poderiam parar de fumar com o cigarro eletrônico, que ele seria menos inofensivo, mas todas as sociedades de pneumologia do mundo já são contrários ao cigarro eletrônico, porque nós já sabemos que existem os estudos que assim o comprovam. Doutor Rui, você bem colocou que a nicotina é mais agressiva do que, por exemplo, a cocaína. Uma pessoa que fume há muito tempo e que se dispõe a parar de fumar, como deve ser o tratamento? Olha, eu não vou dizer nenhuma novidade para o fumante aqui que já sabe, que já tentou parar de fumar umas 3 a 5 vezes e não conseguiu. Por quê? Porque hoje a Organização Mundial de Saúde, ela considera o tabagista um doente. Sim. Ele é um dependente químico da nicotina. Então, para isso, hoje em dia, tem tratamento. Existem drogas de reposição à nicotina, existem substâncias que são antagonistas da nicotina no receptor cerebral. Então, eu digo sempre, quer parar de fumar, procure um médico, porque ele vai conseguir orientar o tratamento para que você não volte mais tarde e tente a 7ª, a 8ª, a 9ª E se sinta frustrado, né? E se sente mesmo, porque todo fumante, todo não, existem fases do tabaco, que é contemplativa, pré-contemplativa, fase de ação. Um indivíduo que quase todo mundo contempla
a ideia de parar de fumar. E cada vez que dá errado é uma derrota para a pessoa e para todos que estão em volta, não é? Então procure o médico, porque o médico vai saber lhe orientar durante mais ou menos 3 meses vai durar o tratamento, mas vai parar definitivamente. Existem algumas crianças, doutora Gláucia, que realmente são bastante alérgicas. E existem alguns tratamentos para alergia que são baseados em vacinas. Crianças também podem fazer uso dessa linha de tratamento ou não? Assim, nem toda alergia tem indicação para você fazer o tratamento com vacina. O que se chama de vacina, na verdade, é a imunoterapia. Exatamente. A imunoterapia é para um determinado tipo específico de alergia. E tem uma alergia que tem um mediador que permite com que você tente fazer os testes. Os testes alérgicos. Descobrir ao que aquela criança é sensível e tentar dessensibilizar através da imunoterapia. Realmente, nesse tipo de alergia, em que você pode fazer essa dessensibilização, a imunoterapia é muito bem-vinda. Agora, o que existe são as vacinas não específicas para os alergenos que a criança tem. Existem as vacinas contra a pneumonia, as vacinas contra a gripe, que também são disponíveis aí no Plano Nacional de Imunização ou nas redes privadas, e que você vai ter a melhora do quadro alérgico, porque a criança acaba tendo menos doença respiratória. Hoje a gente vive, infelizmente, uma onda anti-vacina, né? Que tem trazido e colocado em risco uma série de doenças que já estavam, inclusive, erradicadas no Brasil. Esse pai ou essa mãe que está nos ouvindo e que, de repente, tenha optado por essa linha de tratamento, está sendo negligente com seu filho, doutora? Está sendo negligente. Ele está indo contra a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunologia, de Pneumologia. Todas as sociedades, todos os órgãos competentes recomendam a vacinação como prevenção para várias doenças. Contra a gripe, a gente esse ano teve uma baixa aderência. Exatamente. Sobraram doses de vacina contra a gripe e a maioria das vezes é por um viés especulativo, notícias sem fundamento que você vê em rede social. Quer dizer, muitas vezes um jeito xiita de pensar na tureba, na medicina, quer dizer, é um desserviço. Eu falo sempre que a febre amarela na nossa região aqui foi um parto. A gente conseguiu convencer, muitas vezes, profissionais da área, que estão ali no posto, na fronte de vacinação. E que é uma doença altamente letal. E prevenível. E a gente é vetor de dengue, acabou de dar aqui a chamada. Quer dizer, o mesmo mosquito que transmite a dengue vai transmitir a febre amarela. Exatamente. A gente já tem o vetor. E você vê, porque a vacina tem efeitos colaterais que matam, o que mata é a doença, não é a vacina. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue aqui com o Bom Dia Saúde. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e recebemos o médico pneumologista Rui Coelho Pereira e a médica pediatra Gláucia Veiga Correia. Ainda dá tempo de você participar, fazer sua pergunta para os nossos convidados, pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, desde as 8 horas da manhã. Doutor Rui, quais são os sintomas que podem indicar, por exemplo, que uma gripe está evoluindo para uma pneumonia? Isso é fácil? Nem sempre, né? Porque os dois dão sintomas respiratórios. O que a gente pode aconselhar de uma maneira geral é que a gripe, ela naturalmente vem de uma virose. E as viroses, elas se controlam mais ou menos rapidamente. Então, não existe uma gripe mal curada. Se o indivíduo está tossindo da gripe mais do que 3 semanas, corre para um serviço médico porque alguma coisa de errada está acontecendo. Então, acho que a gente tem que ter esse norte. 15 a 21 dias de sintomas não é gripe. Existe alguma coisa que foi desencadeada pós-gripe e que está se perpetuando, está na hora de intervir.
Esse é o mesmo protocolo que se segue para a criança, doutora? É sim, a gente costuma dizer que o quadro respiratório viral, que é muito incidente na criança nos primeiros 2 anos de vida, justifica tosse, secreção. A gente, para a criança, a gente fala um pouquinho menos de tempo do que 3 semanas. A gente costuma dizer assim, 10, 14 dias. Se você achar que passou de 10 a 14 dias, você pode ter complicação. Muitas vezes o que acaba acontecendo na criança pequena é que a complicação do resfriado acaba sendo mais pelo acúmulo de secreção com otite. Sim. Então, a criança pequena, ela complica o resfriado mais com otite. A criança um pouquinho mais velha, ela acaba fazendo quadro pulmonar mesmo, né? Aquela tosse de cachorro que muita criança tem, especialmente quando o tempo está mais seco, quando a mãe tem que se preocupar? Então, a tosse de cachorro costuma ser a laringite. Você incha aonde tem a corda vocal. Por isso que a criança fica com aquele timbre mais rouco, a voz mais rouca e aquela tosse abafada que nem cachorro. Muitas vezes, essa falta de ar provocada pela laringite pode fazer a necessidade da criança ter que ir ao pronto-socorro para fazer medicação inalatória em caráter de urgência. Algumas substâncias que a gente usa para laringite você só consegue administrar mesmo No hospital. No ambiente hospitalar. E algumas vezes você consegue dar uma medicação anti-inflamatória oral e tentar o controle em casa. Eu acho que vai depender do padrão respiratório da criança. Aquela criança que está com a tosse de cachorro abafada, que tenha guincho, que tem falta de ar ou que vomita muito, porque essa tosse provoca, é melhor que você procure o especialista, né? A imunoterapia, que é a vacina que a gente falou para a criança, ela é uma opção para adultos alérgicos, doutor? Fundamental. O mesmo que se fala para criança é para adulto. É um absurdo vir a campanha de vacina para gripe e ter algum iluminado que acha que não precisa disso. Eu não consigo entender, entendeu? O indivíduo estuda a vida inteira para indicar uma coisa. O cientista demora uma vida inteira para descobrir uma vacina e, de repente, vem um indivíduo num muro conversando com o vizinho e se acha iluminado que está todo mundo errado e ele está certo. Então, eu acho que é anticultural não vacinar. E existem algumas vacinas do poder público que são mais fáceis de se conseguir. Existem algumas vacinas que as pessoas, às vezes, vão ter que procurar uma clínica privada porque o setor público não oferece. E, nesse caso, a gente sempre pede para todo mundo se vacinar contra a pneumonia também. Porque existe 2 vacinas para pneumonia, uma do poder público e uma do poder privado. Quem não puder tomar da clínica privada e a do público, toma só do público. Quem puder tomar as 2, tome as 2. E vamos sempre lembrar o vovô e a vovó que aquele netinho que já está crescidinho, que é aquela gracinha, que você adora ficar pertinho do rosto dele, ele é um terrorista biológico, porque ele passa a pneumonia para o vovô, não é o vovô que passa para a criança. Então, vovô, vá tomar a vacina da pneumonia antes que aquela gracinha lhe faça ir para o hospital. Doutora Gláucia, até que ponto o umidificador é bom? Olha, o umidificador, aqui na nossa cidade, não procede. A gente tem mofo demais. Nossa cidade chove demais. Então, eu creio que para as regiões mais secas, talvez São Paulo, que tem inversão térmica, o umidificador tem alguma indicação. Mas o que eu costumo dizer é que você não precisa comprar um aparelho de umidificação. Você pode, muitas vezes, pegar a toalha que tomou banho, deixa a toalha no ambiente enquanto o ar-condicionado à noite está ligado, para manter essa umidade. A gente fala também em colocar uma bacia com água, mas eu que faço pediatria, isso já dá um pouco de medo. Você teria que pôr num lugar que a criança não tivesse acesso, para que não corra o risco dela vir a ter algum problema com a água, né? Mas acho que o umidificador pode ser substituído perfeitamente pelas toalhas. E o ar-condicionado é vilão? Não. Se não for bem limpo, mas assim, não tem como a gente hoje em dia viver sem ar-condicionado. Até eu brinco dizendo, quando as mães me perguntam isso, eu falo, na maternidade que você nasceu tinha ar-condicionado. Então, o que a gente sabe é assim, muitas vezes o choque térmico entre o quente e o frio. Você está a uma temperatura de 21 graus e aí você lá fora está 35, que a gente faz na nossa cidade aqui, 36 graus. Então, esse choque térmico pode ser desencadeante de problema respiratório.
Mas se você ligar e desligar o ar com a criança no quarto, creio que vai ter esse problema contornado. Limpar o filtro, né? Sim. E não só do ar-condicionado de casa, lembrar do ar-condicionado de carro. Sim. Porque a criança também é transportada. E esse problema de manter o ambiente umidificado, muitas vezes com uma toalha que você usou. Doutor, o que é água no pulmão? Água no pulmão é um termo popular por o acúmulo de um líquido que, na verdade, é na pleura. Porque existe também uma água no pulmão que é decorrente de uma insuficiência cardíaca, de insuficiência renal. E o pulmão, todo mundo sabe que ele foi feito para receber ar. Quando entra uma água a mais dentro do pulmão, ela começa a tomar o lugar do ar e aí não faz a troca gasosa direito e o indivíduo tem falta de ar. Então, existem algumas doenças que elas irritam a pleura. E ao irritarem a pleura é uma capa que envolve o pulmão. O pulmão, protege. entre a costela e o pulmão, tem que ter uma película, porque senão o pulmão rasparia na costela e destruiria o pulmão inteiro. Então, Sim. essa capinha é chamada pleura. Existem duas pleuras, uma coladinha no pulmão, uma coladinha na costela. E entre essas duas pleuras, se elas se inflamarem, pode vir um líquido, que é chamado líquido pleural, que como a gente esvazia na hora de fazer a cirurgia para retirar o líquido, o pessoal pensa que é uma água. Mas não é, é um líquido pleural. E normalmente no jovem neste país é tuberculose, que é a principal causa de líquido pleural. Em adultos, em outras doenças, se o indivíduo tem uma cardiopatia e desenvolver um líquido pleural, provavelmente a causa é a insuficiência cardíaca. Se ele tem um problema renal e aparece água no pulmão, provavelmente é a insuficiência renal. Agora, se ele não tiver nada, é jovem e de repente aparece um líquido pleural, provavelmente é a tuberculose pleural. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria muito, doutor Rui, agradecer a tua participação aqui. Doutora Glaucia, agradecer também. Dizer que os dois médicos são médicos conveniados da Unimed, que o que nós tentamos fazer aqui foi levar para você informação. Porque a maior arma contra o combate de qualquer doença é a informação correta. Por isso que a gente faz questão de ter sempre especialistas aqui nessa bancada. Doutor Rui, muito obrigada e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Estarei sempre à disposição para conversar com você e com seus telespectadores. Doutora Glaucia, muito obrigada também pela tua participação e pela disponibilidade. Muito obrigada, eu que agradeço. Também me coloco à disposição, assim como o Rui falou. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã vocês ficam na companhia de Rogério Conde. Eu volto na sexta-feira. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até sexta!